Bom, está gravando então essa aula. Nós estamos na semana 13, tá? Essa semana 13 a gente vai começar mais uma aula e mais uma etapa também. Deixa eu abrir a nossa aula de hoje aqui. Deixa eu ocultar esse compartilhamento aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre fitorremediação de solos contaminados. Esse material ele está disponível nesse artigo científico. Esse artigo científico ele está... Deixa eu só alterar aqui a espessura desse... Tá nesse artigo científico aqui, Pires, Souza, Silva, Procópio Ferreira, Pires et al., fitorremediação de solos contaminados com herbicidas, da Universidade Federal de Viçosa, na revista Planta Daninha, da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, volume 21, número 22, páginas 335 a 341, do ano de 2003. Do ponto de vista aqui de idade, já está um pouquinho velho, né? Mas é importante, foi um dos que eu considerei mais interessantes. Tá? Esse nome fitorremediação, pessoal, ele pode ser, vamos dizer, deixa eu só trocar aqui a cor, tá? Esse fito e biorremediação, na realidade, a gente vai entrar numa etapa que a gente vai estar falando de biorremediação. Tá? O que a gente entende por biorremediação? São a utilização de plantas e organismos, ou micro-organismos, para descontaminar, para eliminar, para absorver, para destruir, para imobilizar. Ou seja, existem diversos verbos que a gente poderia utilizar, mas que visa retirar contaminantes de um determinado local, de um determinado solo. Esses contaminantes pode ser hidrocarbonetos, podem ser agrotóxico, pode ser herbicida, pode ser algum tipo de solvente. Então, qualquer coisa que provoque destruição ou, pelo menos, contaminação do meio ambiente, principalmente dos solos. Tá? Então, nós vamos falar especificamente em solos. Quando a gente se refere especificamente a fito, a gente está falando apenas em plantas. Então, inicialmente, a gente vai falar em plantas, tá? E depois a gente vai falar numa biorremediação mais voltada para o uso de bactérias e fungos para descontaminar uma determinada região, uma determinada área, um determinado solo. Então, quando a gente fala em fito, aqui a gente se refere apenas a plantas, a utilização de plantas. Tá? Então, aqui a gente volta no nosso quadro. A biorremediação é qualquer técnica que tem por objetivo descontaminar o solo e a água por meio da utilização de organismos vivos, tá? Como micro-organismos e plantas. Então, quando se refere à biorremediação, se envolve tudo, micro-organismos e plantas. Quando a gente fala em fitorremediação, a gente se refere basicamente à utilização de plantas. Então, basicamente, é o emprego de plantas, né, sua microbiota associada, né? A microbiota associada, por exemplo, é o sistema radicular, e dos amenizantes, né, corretivos, fertilizantes, matéria orgânica do solo, além do uso de práticas agronômicas que, se aplicadas em conjunto, né, ou sozinha, removem, imobilizam ou tornam determinados contaminantes inofensivos ao ecossistema, ou seja, tornam eles inertes, né, à vida, né, de uma forma geral. Tá? Então, basicamente, a gente entende, né, a fitorremediação dessa forma, o emprego de plantas para descontaminar. Nesse processo aí, a gente tem algumas características. Né? Primeiro, né, eles são muito eficientes na descontaminação, tá? Tem uma grande eficiência na descontaminação, são caracterizados por serem muito simples de serem utilizados e terem um tempo menor no processo, além de menor custo.
É claro, pessoal, que aqui ele está se referindo basicamente, né, ao que a gente poderia dizer de comparado a qualquer sistema que seja excito, ou seja, que você tenha que retirar o material. Tá? Então, comparativamente a qualquer forma de processo excito, né, que você tenha que retirar o solo, ele é muito mais barato. Ele é muito mais barato em termos de comparação de custo. Podem ser usados em solos contaminados com substâncias orgânicas ou inorgânicas, né? Utilização, né, tanto para orgânico como inorgânico, como metais pesados, elementos contaminantes, hidrocarbonetos de petróleo, agrotóxicos, explosivos, solventes clorados e subprodutos tóxicos da indústria. Então, ele pode ser utilizado numa ampla variedade de situações. Né? Como a Dani mandou já no como é que chama? No mapa mental dela, ela mostra bem claramente lá como a gente tem determinadas situações, por exemplo, de que forma a planta pode atuar, né? Então, ela pode atuar na absorção, né, do contaminante. A gente chama esse processo de fitoextração. Então, a fitoextração... Está entrando gente lá? Deixa eu ver. Se entrar alguém, vocês me avisam, tá, galera? Então, a fitoextração, ela visa, né, retirar, né, absorver, né, o... Deixa eu ver aqui, Vanessa. Ela visa absorver, né, os metais ou os contaminantes que estejam, né, na planta. E ela vai acumular eles nos outros tecidos da planta. Né? Então, ela vai atuar nesse processo de extração e vai acumular, né, que vai ficar, esses contaminantes, eles vão ficar nas folhas, nos caules, nas raízes. A fitoestabilização, né, visa basicamente imobilizar esses contaminantes, né, e deixar que ele aprisione, né, de uma forma ou de outra, estabiliza, torna ele menos poluente ou menos contaminante. A fitodegradação, né, você degrada o contaminante ou você, pelo menos, diminui o seu potencial de contaminação. A fitovolatização, você volatiliza, ou seja, torna esse produto fácil de ser evaporado. Então, ele é eliminado através da evapotranspiração. Então, tem plantas que você volatiliza, né, esse material. A planta absorve esse material e volatiliza ele pelo seu sistema foliar, né, no sistema na utilização das folhas, e você vai ter, né, esse material sendo volatilizado, vai ser transformado em vapor, né, de uma maneira mais simplificada. Um exemplo é o mercúrio, né, pode ser, né, feito dessa forma. Fitoestimulação, estimulação de micro-organismos degradadores de contaminantes. Então, nesse caso aqui, para plantas, né, as plantas têm um caráter estimulador, né? Algumas plantas estimulam o processo de degradação desses contaminantes. A fitofiltração, o próprio nome está dizendo, ele remove, né, o contaminante da água, muito utilizada para substâncias radioativas. Então, alguns exemplos aí das etapas, né? Filtroextração, fitoestabilização, fitodegradação, fitoestimulação. Né? A fitoextração, você tem, o material vai ficar preso às folhas, né? Na fitovolatilização, ele vai ser devolvido para a atmosfera através da respiração da planta, e a fitodegradação, ele vai ficar preso também, vai ser degradado na própria substância, na própria folha, né? A fitorremediação é a utilização baseada na seletividade natural desenvolvida que algumas espécies exibem a determinados tipos de compostos ou mecanismos de ação. Ou seja, tem plantas, né, que elas selecionam naturalmente,
né, alguns tipos de compostos. Então, essa propriedade que algumas plantas têm é que a gente aproveita essa propriedade dela. Então, essa propriedade que a gente chama de seletividade, por exemplo, pode pegar compostos orgânicos que podem ser translocados para outros tecidos da planta e subsequentemente volatilizados. Então, eles podem ser, né? Essa volatilização posterior, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e vamos dizer que ser translocado para outros tecidos da planta. Tá? Mais à frente eu lembro disso, eu vou falar novamente, mas basicamente é quando a planta absorve e retém, fica preso nela, e ela não consegue volatilizar, né? Não consegue jogar para a atmosfera isso. Então, existem algumas formas de você fazer isso, depois a gente vai falar um pouco, né? Pode levar a parcial ou completa degradação ou serem transformados em compostos menos tóxicos. Então, por mais que você tenha uma planta que ela não consiga degradar completamente aquele contaminante, ela pode transformar ela num composto que seja menos tóxico, tá? Então, basicamente, esse desenho aqui é a mesma coisa do anterior, a fitodegradação, a fitovolatilização e a fitoextração, né? São as 3 etapas, né? Depois que a planta absorve, né, pelo seu sistema radicular, né? A fitodegradação é a capacidade de metabolização, né, do agrotóxico a um composto não tóxico à planta e ao meio ambiente. Então, a fitodegradação é esse processo de você tornar, né, através da própria metabolização da espécie, né, até a própria metabolização da espécie, você metabolizar o agrotóxico a um composto não tóxico à planta ou ao meio ambiente. A fitoestimulação, né, o estímulo à atividade microbiana, promovido pela liberação de exudatos radiculares, né? Esses exudatos radiculares são como se fossem micro-raízes que se desenvolvem junto com as raízes e que ajudam no processo de degradação do composto do solo. Aptidão rizosférica, quando você fala em rizosfera, você está se referindo ao sistema radicular pelo completo. Rizo vem de raiz, né? A esfera da raiz. Como a gente fala na atmosfera, na hidrosfera, essas camadas, né, que envolvem. Então, a rizosfera, essa camada que envolve todo o sistema radicular. Então, todo o sistema radicular que a planta tem, a gente chama toda essa área aqui de rizosfera, né, onde atuam todos os processos, ou seja, independente de ser necessariamente na raiz, mas no entorno da raiz, nas áreas próximas. E para a biorremediação de contaminantes. Os pré-requisitos para a utilização da fitorremediação, assim como a gente já falou em etapas posteriores, para que a gente inicie um processo de fitorremediação ou para que a gente indique um processo de fitorremediação para uma determinada área, para uma determinada região, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise físico-química do solo, para conhecer as características, né, das condições daquele solo, né, a textura, a estrutura daquele solo. Lembra-se que a gente falou bastante em solo. E do contaminante, né, assim como a sua distribuição na área, como é que ele está distribuído, como é que esse contaminante está distribuído na área, né? Então, você vai ter que analisar essas características antes, né? Então, depende de sondagens, você vai ter que fazer um serviço maior, né? E controlar ou minimizar qualquer fator que venha interferir negativamente no desempenho das plantas fitorremediadoras para favorecer a sua atuação descontaminante. Então, você vai ter que, a partir da solução, da seleção de quais plantas fitorremediadoras você vai utilizar, você vai ter que garantir, né, que as condições, você controlar as condições, ou pelo menos minimizar qualquer fator negativo que possa prejudicar o desempenho dessas plantas fitorremediadoras. Então, você tem essas 2 etapas, né? Fazer a análise, o levantamento, né? O levantamento físico-químico das condições do solo, tá? E diminuir ou minimizar, né, os aspectos negativos que possam prejudicar
possam trazer qualquer tipo de prejuízo às plantas selecionadas. As características potenciais de plantas para fitorremediação. Na hora de escolher, é claro, pessoal, uma coisa que eu estou chamando a atenção desde que a gente começou, né, essa disciplina, eu sempre chamo a atenção de vocês que a atividade de produção de um plano de recuperação de áreas degradadas como é uma atividade, né, multidisciplinar ou interdisciplinar, que envolve conhecimento de várias áreas, né, e você atuando como gestor, né, não imagina, eu não estou pensando aqui você como geólogo, estou pensando aqui você como gestor de meio ambiente, de uma empresa de meio ambiente, né? Então, você como gestor, você vai ter que buscar pessoas que tenham esse tipo de conhecimento. Mas, como eu falei, sendo gestor, você tem que ter esse conhecimento básico, de saber conhecer algumas características dos processos que você pensa em apresentar para o empreendedor, para que ele possa selecionar a sua empresa ou a empresa que você trabalha para fazer esse plano de recuperação de áreas degradadas. Então, se você escolheu um processo de fitorremediação para descontaminar aquela área, algumas características potenciais da planta você tem que selecionar e caracterizar. Por exemplo, a capacidade de absorção e concentração e metabolização ou tolerância ao contaminante. Então, qual é a capacidade que essa planta tem de absorver, de concentrar, de metabolizar esse contaminante? Né? Então, você vai ter que selecionar essa. É claro que, pessoal, isso aqui não é você que vai fazer, você vai colocar um botânico, ele sabe, ele conhece melhor do que qualquer um de nós quais são as melhores plantas relativas àquele contaminante. Né? Se o contaminante é um hidrocarboneto, óleo, diesel ou gasolina, ele sabe quais são as plantas mais indicadas. A característica que a planta tem é de retenção do contaminante nas raízes, né? No caso da fitoestabilização, ou seja, para estabilizar esse contaminante. Tá? Como oposto à transferência para a parte aérea, evitando a manipulação e disposição. Isso é mais ou menos, pessoal, o que eu falei anterior ali, que é interessante a gente chamar a atenção. Eu vou utilizar com vocês o exemplo do aguapé. Né? O aguapé é uma planta que se desenvolve sobre a água. De vez em quando, aqui o Rio Cricaré está cheio deles, tá? E esse aguapé, ele desenvolve um sistema radicular. Tá? Por que ele desenvolve tão rápido? Geralmente é característico de ambiente que tem uma grande carga de nutrientes. Esses nutrientes, pessoal, é cocô mesmo, fezes, é esgoto maltratado, é esgoto jogado diretamente na água, é cheio de nutrientes, e essas plantas se desenvolvem pela grande disponibilidade de nutrientes. E ela tem uma grande capacidade de absorção de metais pesados, de alguns tipos de contaminantes. Não saberia dizer para vocês qual deles, mas ela tem essa grande capacidade. Só que se você pegar, plantar ou disponibilizar esse tipo de aguapé para uma determinada área, né, ela, depois de um tempo que ela está toda... O seu sistema radicular já conseguiu absorver bastante coisa, e você pega e retira isso aqui, e você disponibiliza isso na margem do rio, tá? Aquele material vai secar, né? Aquele material vai secar, vai ser degradado, e ele vai ser degradado, não, ele vai ficar disponível, e se vier a primeira chuva, ele retorna para a água de novo. Então, o grande problema desse tipo de tratamento é que você transferiu para a parte aérea da planta os contaminantes, tá? Mas você tem que manipular esse material. Tá? Então, você deve escolher plantas que estabilizem, né, os contaminantes sem transferir para a parte aérea. Né? Então, você poderia até buscar formas de, mesmo você transferindo para a parte aérea, você utilizar, por exemplo, sistemas de incineração para que você possa degradar de forma mais segura os contaminantes que estão ali presentes, ou pelo menos guardar esse material. Dar preferência a sistemas que sejam
plantas que tenham sistema radicular profundo e denso, que tenham uma alta taxa de crescimento e uma alta produção de biomassa, que tenha uma capacidade transpiratória elevada, ou seja, que facilmente produza, né, o que a gente chama de evapotranspiração, né, principalmente quando se pensa em volatilização, em fitovolatilização, especialmente em árvores e plantas perenes, né? Lembrando, plantas perenes são aquelas que a gente planta uma vez e depois vai, por exemplo, um pé de manga. Você não planta uma mangueira todo ano, você planta um pé e ele fica anos produzindo manga, assim como café. Né? Diferente, por exemplo, de milho, de arroz, de feijão, que você tem que plantar toda vez. Que sejam de fácil colheita quando necessária, para remover essa planta da área contaminada. Então, como eu falei, assim como o aguapé, você precisa remover a planta da área contaminada para você tirar o contaminante que a planta absorveu. Né? Então, essa é uma característica interessante que tem que ser levada em consideração. Outras características, apresentar elevada taxa de exsudação radicular. Lembra que a gente falou antes ali, na parte anterior, que são substâncias que são produzidas pelas plantas e liberadas na rizosfera. Então, a rizosfera que eu falei é toda aquela área que envolve o sistema radicular. Então, se você tem um sistema radicular da planta, e ela que trabalha no processo de nutrientes, né, de busca de nutrientes, a gente chama de rizosfera toda a área que envolve, né, essa planta. Então, a gente chama de rizosfera isso aqui. E exsudação rizosférica são produtos que são geradas, substâncias que são geradas, né, ao longo das raízes, ao lado das raízes. Então, isso que a gente chama de exsudação radicular. Que sejam resistentes a pragas e a doenças, que sejam de fácil aquisição, ou que seja fácil de multiplicar, né? Que sejam fáceis de serem controladas ou erradicadas, tenham capacidade de se envolver em ambientes bem diversos e que sejam tolerantes a determinadas características, que sejam de preferência em ocorrência em áreas poluídas, porque vai ser importante na identificação, porém não é pré-requisito. Pessoal, a gente listou aqui uma série de características que são potenciais. É claro que você não vai conseguir uma planta que tenha todas essas características, vai ser muito difícil. Então, o mais interessante seria buscar aquela planta que reúne as condições que são mais interessantes de acordo com o projeto pensado, de acordo com o projeto que está sendo discutido. Então, você vai buscar dentro dessas possibilidades, aqui desses potenciais, quais seriam as plantas ideais para a sua área. Aqui o exemplo, esse aqui é o aguapé, que eu falei para vocês. O aguapé, ele tem o sistema radicular dele bastante diverso e ele é utilizado muito em lodos de esgoto, né? Então, ele tem uma capacidade muito grande de seu sistema radicular prender, reter, né, substâncias particuladas, assim como substâncias que sejam prejudiciais à planta, tá? Prejudiciais à água e ao ser humano, e a planta absorve. Só que vai ficar preso no sistema radicular e no tecido da planta, e de vez em quando você tem que tirar todo esse aguapé daqui, jogar na margem, e você, muitas vezes, colocar fogo, incinerar, e você tem que pegar esse material. Essa cinza, ela está poluída, porque vamos dizer, o material, o contaminante, está ali naquela cinza. Então, se você pegar aquela cinza e devolver para o meio ambiente, vai ser o mesmo problema, você não conseguiu eliminar. Então, você pode encapsular essa cinza, você pode enterrar essa cinza, mas ela não consegue ser, muitas vezes a planta ela não consegue volatilizar, transformar, né, em algum produto volátil. Então, aqui outro tipo de alga que também é utilizada nesses processos de fitorremediação. Potencialidade e limitações da fitorremediação. Vamos falar aqui dos potenciais. Quais as vantagens, né, da fitodegradação, da fitorremediação? Então, a gente tem as potencialidades. Quando comparado com técnicas mais tradicionais, e principalmente de remoção de solo para tratamento in situ, ela tem um custo bem menor.
Tá? Então, aqui a gente pensa, né, que o menor custo aqui seria a palavra mais fácil da gente selecionar. Tá? Então, o potencial dela é que ela tem um custo menor que outras técnicas. Os equipamentos a serem utilizados e os suprimentos, eles são os mesmos da agricultura. Então, você não tem custo com equipamento. Se for principalmente para áreas agrícolas, recuperação de áreas agrícolas, você já tem os equipamentos que já são, né, já são da área. Então, você não vai precisar comprar equipamentos. Tá? Então, diminui ainda mais o custo. Compostos orgânicos podem ser degradados a CO2 e H2O, removendo toda a fonte de contaminação. Nessa situação, a necessidade das retiradas das plantas, por exemplo, não há necessidade de você remover a planta remediadora, a não ser que sejam metais pesados. Ou seja, qualquer tipo de composto orgânico, a planta é capaz de transformar em CO2 ou H2O e jogar na atmosfera. Porém, para metais pesados, você vai precisar retirar a planta depois, a planta remediadora, né? E você tirar ela e dar um outro fim para ela. Então, existem vários tipos de fim. Como elas são fáceis de serem monitoradas do que micro-organismos. Por exemplo, se você pensar em processos de biorremediação, você tem que monitorar, né, o crescimento dos micro-organismos. Você mantém as propriedades do solo, e não raro, você até melhora ela, né, as propriedades biológicas e físicas do solo. Tá? Então, a biofauna, a fauna, a microfauna que está no solo, elas são melhoradas, assim como características físicas, textura, estrutura, podem ser melhorados. Incorpora matéria orgânica ao solo, né, quando não há necessidade de você retirar as plantas fitorremediadoras da área contaminada. Se aquela planta não precisa ser retirada, né, você vai ter facilidade de incorporar essa matéria orgânica dessa planta ao solo. Então, aí só mostrando você lodo de estação de esgoto, e aqui, né, o tratamento utilizando diversos tipos de passagem desse lodo por plantas, de forma que alguns contaminantes sejam retirados desse esgoto. Ainda como potencialidades. Né, potencialidades. No caso de leguminosas, elas ajudam também a fixar nitrogênio no solo. Né? O nitrogênio atmosférico vai ser incorporado ao solo. Ajudam no controle de processos erosivos, né? Ao evitar o carreamento de contaminantes com água e solo, e reduz a possibilidade de contaminação de rios e lagos. Reduz o movimento descendente da água, né? Ou seja, perde um pouco a capacidade de contaminar, né, o lençol freático. Então, o sistema radicular, principalmente raízes muito densas, elas diminuem a velocidade com que a água infiltra, e isso favorece, né, não prejudica tanto o lençol freático. Do ponto de vista estético, as plantas são mais favoráveis, né, do que qualquer outra técnica de biorremediação, que podem ser implementadas com o mínimo distúrbio ambiental, evitando escavações e tráfego pesado. Então, quando a gente pensa em qualquer tipo de tratamento ex situ, né, imagina como vai ficar o meio ambiente ali, tudo escavado, tudo retirado, esperando descontaminar o solo para devolvê-lo. Né? Utiliza energia solar, né? A planta utiliza a fotossíntese, então a energia solar é disponível ali direto, sem qualquer tipo de problema. Né? E tem muita aceitação pública, na medida que você está plantando. Então, do ponto de vista estético e do ponto de vista de opinião pública, né, qualquer processo de fitorremediação é muito mais atraente do que qualquer outro. Né? Então, aí, só pela aparência das plantas, né, você vê algumas espécies aí que são utilizadas como fitorremediadoras, não saberia dizer qual a função de cada uma delas, né, mas tem as suas funções estabelecidas, tá? Mas, olha, do ponto de vista como é que fica muito mais bonito do que você escavar para você fazer qualquer tipo de descontaminação, né, ex situ. Mas, como toda atividade, né, tem também limitações. Né? Vamos falar alguma dessas
limitações desse tipo de aplicação, né? Desse tipo de técnica de fitorremediação. Existe uma certa dificuldade em selecionar plantas para a fitorremediação, principalmente em relação à descontaminação por herbicidas de amplo espectro de ação e de mistura ou em misturas de solo. Então, quando você tem herbicidas que têm um espectro de ação muito grande, né, ataca qualquer tipo de herbicida, né, fica difícil você selecionar uma planta que tenha capacidade de fitorremediar, já que o herbicida ataca qualquer um, né? Herbicida, pessoal, é matador de ervas, né? Que herbicida tem no sentido de, né, de sentido de erva, de extrato herbáceo, de gramíneas, né, de uma maneira geral. O tempo requerido para a obtenção de uma disposição satisfatória pode ser longo. Então, um fator que deve ser levado em consideração que o tempo não é tão rápido, né? Você vai precisar de mais de uma estação de crescimento. O contaminante deve estar ao alcance do sistema radicular, né? Apesar de você escolher plantas que tenham raízes densas e profundas, é importante que você saiba qual é o alcance desse sistema e ver, né? Por exemplo, se você tiver contaminantes muito profundos, dificilmente você vai conseguir pegar, né? O clima e as condições do solo podem restringir o crescimento de algumas plantas fitorremediadoras. Então, se você está numa região de clima semiárido, por exemplo, e as condições do solo não são muito favoráveis, são solos rasos, pedregosos, com poucos nutrientes, você talvez tenha dificuldade, né? Pode restringir o crescimento das plantas. Elevados níveis de contaminante no solo também podem impedir a introdução de planta. Então, se você tiver um solo extremamente contaminado, a planta não vai resolver nada, não. Talvez tenha que buscar técnicas como retirar mesmo o solo e tratar ele em outro lugar. Tá? Então, dependendo do nível de contaminação, a planta, mesmo uma planta boa de fitorremediação, pode não resolver o problema. Fitorremediação de orgânicos, as plantas podem metabolizar os compostos, o que não dizer que eles serão completamente mineralizados. Os metabólitos podem ser mais problemáticos que os compostos originais. Ou seja, os produtos gerados com a metabolização, né, dos compostos pode ser mais problemático. Então, dependendo, né, do tipo de contaminante orgânico que tem na área e a planta que você usar, né, o produto gerado, né, pelo metabolismo da planta pode ser pior, pode ser mais problemático do que o composto em si, né, o composto original em si. O potencial de contaminação da cadeia alimentar, ele tem um potencial maior de contaminar a cadeia alimentar. Então, pode ser prejudicial, dependendo do tipo de planta que você vai usar. Ele pode não servir de alimento para determinados animais da cadeia alimentar e isso ser prejudicial. Necessidade de exposição de biomassa vegetal quando ocorre a fitoextração de poluentes não metabolizáveis ou metabolizados a compostos também tóxicos. É aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Você implanta uma determinada espécie, por exemplo, né, o aguapé. Né? Você implanta o aguapé lá na sua área de descontaminação. O sistema radicular vai e absorve todo o contaminante. E depois que extraiu esse contaminante, você tem que retirar essa planta daqui e levar para outro lugar e queimar ou encapsular esse material. Então, muitas vezes você vai ter que fazer esse processo de disposição dessa massa, dessa biomassa vegetal, né, para que você degrade de uma outra forma o seu contaminante. Tá? Então, a fitorremediação não garante, claro, depende do contaminante, depende da planta, não garante a eliminação completa. Tá? A possibilidade da planta, isso é um outro fator negativo, né? A planta fitorremediadora pode se tornar uma planta daninha.
criou condições extremamente favoráveis a ela, que ela pode até se tornar uma praga na sua produção. A melhoria das condições do solo pode ser requerida, incluindo a quelação, né, do contaminante para facilitar a sua absorção. A quelação seria a quebra da estrutura do contaminante para facilitar a sua absorção para as plantas devido à quebra das pontes de ligação com partículas do solo. Tá? Então, talvez você tenha que mexer nesse solo, né, para você fazer algum tipo de quebra desse contaminante, né, quebrar a estrutura química desse contaminante. Tá? Então, é importante, pessoal, a gente estabelecer que todo aquele processo lá que a gente tinha visto lá de né, de fitoextração, deixa eu puxar aqui um pouquinho, de utilização de plantas, né, de plantas para fitoextração. Então, nesse caso aqui, envolve processos de absorção. Você vai absorver, né, o contaminante. Né? Fitoacumulação. Você vai transferir para a planta e a planta vai armazenar esse contaminante. Então, você vai acumular na planta o contaminante. Ou seja, depois que a planta... Você vai ter que retirar a planta e dar um fim nela. Né? Queimar, vai ter que fazer algum tipo de processo aí. A biodegradação. Nesse caso aqui, você consegue degradar o contaminante fazendo o que a gente chama de bioconversão. Ou seja, através da planta, você transforma esse contaminante numa forma menos tóxica ou que seja, pelo menos, inerte, né? Então, você faz com que aquele contaminante não seja tão prejudicial assim. A fitovolatilização. Você transforma esse contaminante em algum produto volátil, né? Volatilização, e você retorna ele para a atmosfera, na forma de CO2, por exemplo. Né? A fitoestimulação. A fitoestimulação visa formar aquela risosfera, né? Aquela camada que envolve o sistema radicular, né? E produzir o que a gente chama de exudatos. São substâncias que estão envolvidas nessa risosfera, né? Que podem ser micro-organismos que ajudam no processo de degradação de contaminantes. Aí tem também, dentro da risosfera, você tem processos de riso, né, degradação, onde a substância é degradada no próprio sistema radicular, tá? Através da comunidade microbiana desse solo. Tá? Você tem a risovolatilização, ou seja, o próprio sistema radicular ele faz esse processo de transformação, né, do contaminante num produto volátil, que seja facilmente evaporado, né, e a risoestabilização. A risoestabilização, que envolve, né, processos de lignização, né, transformar em produtos vegetais. Né, aqui você está transformando em lignina. Na umificação, você está transformando em humus, né, ou até imobilização. Você torna aquele produto contaminante imóvel. Você deixa que ele faz com que ele não seja removido daquele solo. Ele vai ficar preso ali no sistema radicular. Então, aí são todas as fases, né? os processos que podem ocorrer. Então, como eu falei para vocês, na hora da escolha, né? Na melhor escolha, isso vai caber a um botânico,
ou que seja um engenheiro florestal, né? Ou um engenheiro agrônomo, toda essa galera tem muito mais informações do que nós a respeito da melhor escolha para a planta. Mas como a gente está pensando aqui, né, num projeto, num sistema de recuperação de áreas degradadas, a partir do seu sistema de gestão, por ser uma atividade, né, que envolve muitos conhecimento de várias áreas, né, a gente vai ter que jogar isso aí para o engenheiro florestal, para o engenheiro agrônomo, para escolher quais seriam as melhores espécies para serem utilizadas no processo de fitorremediação daquela área selecionada, daquela área contaminada. Tá? Então, basicamente, seria essa etapa, essas etapas aí que envolvem, né, a escolha das melhores plantas para processo de biorremediação. Perguntas, galera? Quem as tem, fique à vontade para fazer as perguntas. Para mim tá tranquilo, Wagner, sem perguntas. Beleza? Beleza. Professor, para mim também. Tá joinha? Ficou dúvida nenhuma, não, galera? É o que eu falei, né? É uma etapa que não, apesar da gente como geólogo, né? De nós como geólogos, temos uma participação fundamental, principalmente na definição de algumas características do solo, não é uma etapa que nos cabe, né? Essa etapa de selecionar as melhores espécies para atender, né, um determinado empreendimento na hora de elaboração de um PRAD. Tá? Vai envolver outras áreas, né, demais. Vai ter que ter biólogo, vai ter que ter engenheiro agrônomo. Até antropólogo. Nossa, hoje o pessoal vendendo seguro e empréstimo. Até antropólogo, porque você estiver numa área que tem algum resquício de alguma tribo, de alguma coisa assim, se eles encontrarem algum caco de telha, alguma coisa assim, aí o negócio complica mais ainda, né? Principalmente não para estudos de recuperação de áreas degradadas, mas geralmente quem está envolvido, se algum de vocês for criar uma empresa de recuperação de consultoria ambiental, vai pintar para vocês muito PRAD, elaboração de PRADs. Né? E vocês vão ter que montar ou contratar consultorias nessas áreas. Mas, por exemplo, se vocês vão trabalhar com PRAD, necessariamente vocês vão trabalhar também com estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Vocês vão elaborar EIAs e RIMAs. E o EIA e RIMA é que envolve, por exemplo, estudos antropológicos. Né? Porque se a área tiver algum resquício de alguma civilização antiga, de alguma tribo indígena que tenha vivido naquela área e existem alguns tipos de artefatos arqueológicos na região, o negócio complica mais ainda para o empreendedor. Tá? Por isso que é importante esse caráter, né, multidisciplinar, e multidisciplinar não só no sentido de aspectos físicos, mas também aspectos socioeconômicos. No EIA-RIMA, por exemplo, existem algumas formas de mostrar, de apresentar os resultados, e um deles é a matriz de interação, naqueles onde você estabelece fatores negativos e positivos de cada fase do empreendimento. E aí o ideal é que a quantidade de fatores positivos seja superior aos negativos. Então, os negativos, você vai fazer o quê? Você vai tentar buscar remediá-los, né, diminuí-los, minimizá-los e potencializar os fatores positivos. Então, o fator positivo vai gerar impostos, vai gerar empregos, vai gerar renda para a população local, né? E fatores negativos, você vai ter poluição. Isso no caso de um empreendimento para EIA-RIMA. No caso de um PRAD, não, o que a gente está pensando aqui é em como recuperar essa área, né? Só que, dependendo do empreendimento, esse PRAD já está elaborado junto com o EIA-RIMA. Lá no EIA-RIMA ele já coloca, com o fim da atividade mineral, depois que a mineração daquele bem mineral terminar, nós vamos fazer a recuperação ambiental da área, seguindo essas características. Beleza, Wagner. Valeu, Brunão.
Dani, Vanessa. Oi, professor, tudo certo. Beleza, então, galera. Uma boa tarde para vocês, então. Até semana que vem. Professor, rapidinho. É uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria, Pode mas perguntar. está certo já a nossa volta a ser presencial no próximo semestre? Eu não digo presencial para todos. Eles estão elaborando quais serão os critérios sanitários, ou seja, vai trabalhar com metade da turma, vai trabalhar com as turmas todas, vai ter alternância, o sistema vai ser híbrido. Provavelmente vai ser híbrido, trabalhando só com metade da turma, tá? Para volta já no dia 4 de outubro, já no próximo semestre. Mas eu não saberia dizer, falta definir esses critérios, os critérios sanitários aí de como vai ser, distanciamento, de álcool gel, essas coisas todas. Entendi. Tá bom, obrigada. Já vacinou? Já vacinei a primeira dose, em outubro, Ah, uma segunda já. beleza. Então, todo mundo vai. A USP vai voltar também no dia 4 de outubro, mas ela só vai admitir os alunos que já tiverem tomado as duas doses. Isso Provavelmente seria até. uma boa, um bom critério. Provavelmente o nosso vai ser assim também. Não sei com o ensino médio, porque as idades são menores, né? 15, 16 anos. Mas hoje eu já tive aula lá de laboratório com 7 alunos. Todo mundo de máscara. Mas acho que na graduação já a maioria já é maior de idade, eu acho que já deve ter vacinado pelo menos a Provavelmente sim. primeira dose. Final do ano acho que já deve estar todo mundo com a segunda dose. Com Porque certeza. aqui no meu estado ele está correndo com a vacinação. Então, semana passada semana passada ele já vacinou o pessoal já com 18 anos e essa semana já está vacinando o pessoal abaixo de 18 anos. Então, final do ano a gente já deve estar com a segunda dose todo mundo. Beleza. Falou então, galera. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Obrigado, Wagner. Valeu, boa tarde, gente.